Fala pessoal, tô aqui para mais uma dica de inglês e a dica de hoje vai ser como parar de traduzir mentalmente, ok? Então, essa questão, esse problema aqui, vem do seguinte, vem da ideia de que a pessoa que é fluente em inglês, ela não faz traduções. Ela entende os sons do inglês, as palavras do inglês, direto. Ela entende e sabe o significado. Não é como se ela ouvisse I'm trying to alguma coisa e tivesse que entender eu estou tentando alguma coisa. Não existe essa ponte entre o inglês e o português. Ela ouve as coisas que ela ouve em inglês e já entende direto. Não tem português. E na hora de falar também, isso quanto ao input, né? Ela entende e já é uma compreensão instantânea. E entende na hora que ouve. E quanto à fala, a fala dela também não passa primeiro pelo português. A fala da pessoa fluente vai direto no inglês. É como se ela pensasse em inglês. Por isso que as pessoas falam que você tem que pensar em inglês. Pensar em inglês é não traduzir mentalmente, é falar como um impulso, né? Tem uma discussão toda de se você pensa em alguma língua ou em nenhuma, mas isso a gente não vai discutir aqui. A gente vai ficar mais pro como parar de traduzir mentalmente, tá bom? Antes de começar então, eu queria pedir para você, por favor, se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativa o sino, tá bom? Para receber a notificação das próximas dicas, que tô com uma sequência legal de dicas, ok? Então vamos começar, gente. A pessoa que é fluente, então a discussão toda vem de pessoas que não conseguem ainda ter isso que o fluente tem. A compreensão instantânea e o falar por impulso. Por exemplo, se eu peço pra você, cara, se eu falo pra você, cara, eu preciso saber o nome daquele cara, você pode perguntar o nome dele pra mim? Pergunta lá, como é seu nome pra ele? Você tem que falar isso em inglês. Você vai lá no cara e vai falar, what's your name? O cara vai falar o nome, você vai voltar e falar, pra mim, qual é o nome dele? Você fala what's your name por impulso, porque a gente passou por um processo aí pra chegar nessa compreensão instantânea e nessa fala por impulso, que antes era a tradução mental, tá bom? E a gente vai falar sobre isso então, ok? É tudo questão de costume. A base é costume. A pessoa que é fluente, não traduz e fala por impulso é super acostumada com o inglês. Inglês é tudo uma questão de costume. Os americanos falam muito bem, os ingleses, as pessoas que são nativas, falam muito bem o idioma delas porque elas são acostumadas com o idioma delas e ponto final, só por isso. É só uma questão de costume muito mais do que uma questão de inteligência e tal. Costume com as palavras, costume com a fonética, costume com o connected speech, costume com as estruturas do inglês, o ritmo da língua. É tudo questão de se acostumar, só que em um nível muito profundo. Muitas vezes a pessoa que está no básico intermediário não consegue enxergar essa profundidade e não consegue perceber o tanto que falta ainda para ela se acostumar. E esse método que eu coloco aqui nesse canal deixa muito na cara o tanto que falta ainda. Então é uma boa, né? Porque você sabe o caminho que você tem que percorrer. Você tem um norte quando você tem essa consciência de que ainda falta muito costume, né? E aí você consegue prosseguir. Mas voltando, costume, tá bom? Vou até colocar aqui, então a base do que a gente vai falar aqui no vídeo vai ser como traduzir mentalmente, se acostumando com o inglês, vou escrever aqui costume. Costume. Ok? Costume. Então, a pessoa que é fluente é simplesmente acostumada com o inglês. Eu sou fluente porque eu estudo inglês há 6 anos com esse método, né? 6 anos de escuta de inglês, 6 anos de leitura de livros. Dou aula também, é a minha profissão, então eu sou muito acostumado com o inglês. É isso que você tem que ser também. Tá bom? Então, costume. Só que esse costume, gente, vai dar em um nível... Eu já falei que ele precisa ser um nível muito profundo de costume, não é raso o nível de costume. E esse costume também, ele vai se dar em etapas. Não é da noite pro dia que você consegue entender todas as frases como what's your name? Ou falar todas elas com essa mesma... Até porque what's your name é uma frase muito simples. Assim, em geral, é uma frase sem complexidades. De tempo, não é? Se eu fizesse e tal. Não. É bem como é seu nome. De boa. Então, para fazer frases mais complexas ficarem assim, não é da noite pro dia, a gente vai passar por etapas, tá bom? E as etapas são, primeira etapa, tradução, tá bom? Esse é um assunto muito polêmico. Tradução.
Mas eu defendo muito, muito, muito a tradução para os alunos básicos e intermediário. Claro que depois a gente para de traduzir quando chega no avançado, ou no intermediário avançado, a gente para de traduzir e já começa a fazer estudo monolíngue, tá bom? Mas tradução sim. Seguinte, vamos supor que você vai ouvir um texto com áudio, ou você está lendo um livro, ou você está assistindo uma série, e encontra uma palavra que você não sabe o significado. Vou dar aqui, por exemplo, a palavra weekend. Você não sabe o que significa weekend. O que você faz primeiro? Traduz. Esse primeiro contato com a palavra, ele só dá por tradução. Você tem que saber qual é o significado da palavra, você vai traduzir. Tem professores que não gostam dessa ideia, professores que não gostam de tradução. Inclusive um colega meu, que é o Anderson, do canal The English Room. Ele já veio pro meu canal fazer entrevista, eu já fui pro canal dele também fazer entrevista. E ele odeia a tradução, mas a gente dialoga, é totalmente opostas as metodologias que a gente prega. Mas a gente dialoga, eu vou deixar o link da minha entrevista aqui do meu canal com ele, onde eu coloco ele na parede, né, pra perguntar como que funciona esse negócio de não traduzir no começo, são muitas palavras, como você sabe o significado de uma palavra sem tradução e tal. E ele tem bastante experiência no método dele, é um bom debate que a gente tem lá. Vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem ver, tá bom? E vai no canal dele também ver a minha entrevista lá, que é boa. Mas voltando. Tradução, tá bom? Primeiro contato com a palavra vai ser por tradução. Você lembra da palavra weekend, você vai lá. Weekend significa final de semana. Da segunda vez que você vê essa palavra, então já aprendeu. Weekend é final de semana, você ainda tá aqui traduzindo mentalmente, ainda não chegou no momento, tá bom? Só que você tá no campo de costume. Primeira etapa é essa. Provavelmente você tá nessa na maioria das palavras. Tô falando aqui de palavras, usando a palavra weekend como exemplo, mas pode ser em estrutura. Então, provavelmente você está nisso nas estruturas e nas palavras, ainda traduz elas. A segunda etapa, ela se dá quando você, quer dizer, ainda na primeira etapa, você vê a segunda vez a palavra weekend e você ainda faz. Weekend significa costume. Como se fosse um sinônimo que você aprende na sua própria língua, aqui no português. Alguém te fala que postergar. O que significa postergar? Você não sabe o que é. Alguém te fala o sinônimo de postergar, prorrogar, ou você coloca no Google postergar significado e aprende o significado de postergar. Da segunda vez, é que aqui no português ele já pula muitas etapas porque a gente está exposto ao português 24 horas por dia praticamente. Né? A gente sonha em português e tal. Então, se dá muito mais rápido. No inglês claro, a gente estuda o quê? 2 horas por dia? Os bons estudantes de inglês. Então, é pouco, né? Em relação ao português. Mas, o fato é, da segunda vez que você vê... Então, só voltando ao exemplo do sinônimo, né? Da segunda vez que você vê, você ainda faz a assimilação. Postergar é prorrogar. Da terceira vez, você já só assimila, sem pensar na outra palavra que é sinônima. Entendeu? Mas, no inglês, isso vai acontecer um pouco mais lentamente. Weekend, final de semana. Segunda vez, weekend, final de semana. Ainda está fazendo a ponte, ainda está fazendo a tradução. Ponte inglês para o português. Weekend, final de semana. Você vê umas 3 vezes traduzindo. Depende da complexidade da frase, da palavra também. Se for uma estrutura, também vai ser mais difícil. Tá bom? Mas ok. Aí você pode fazer por Anki, né? Por meio de Anki, né? Ver a palavra mais vezes. Mas enfim. Cachorro latino. Enfim. Então, você da terceira vez, você ainda está no campo da tradução. Da quarta vez que você ouve a palavra, provavelmente você já vai para a etapa número 2, que é a etapa do costume, que é a assimilação. Ok? Você não vai mais traduzir na sua cabeça. Você vai só parar na weekend, parar ali naquela palavra weekend e, por alguma fração de segundo, talvez 1 segundo, pensar no que ela significa. Só que isso não, às vezes acontece inconscientemente. Você não fala weekend, o que é weekend, não sei o que. Alguma fração de segundo, assim, você assimila, sabe? Você reflete um pouco sobre essa palavra. Então a segunda etapa é a assimilação. Depois de traduzir várias vezes a mesma palavra ou a mesma estrutura, por exemplo, a estrutura how many times, que eu dei nos últimos vídeos. How many times, o que significa? Aí você faz tradução. How many times é quantas vezes? How many times, quantas vezes? How many times são quantas vezes? Vendo em 3 contextos diferentes aí,
já passa para assimilação. Vê how many times e reflete sobre ela. Você está quase parando de traduzir mentalmente quando você faz essa assimilação. Você está quase pensando em inglês. Ainda não, porque pensar em inglês é a terceira etapa, que é... Nossa, cada vez está ficando maior aqui o número. A terceira etapa é a... Peraí. Terceira etapa é a compreensão instantânea, que é justamente pensar em inglês. Compreensão instantânea. Compreensão instantânea. Quando você chegar nessa daqui, naquela frase, naquele how many times, naquele weekend, naquela frase, naquela estrutura, naquela palavra, você já traduz, já entende direto. E quando você entende direto ela, quando você para de traduzir mentalmente, você também vai falar no impulso, porque ela está muito consolidada na sua cabeça. Esse que é o problema, inclusive, de muita gente que fala que o inglês está travado, está no intermediário há muito tempo, o inglês é travado e tal. Às vezes é tudo muito fraco, é muito solto os conhecimentos da pessoa. Ela sabe o significado, já passou pela tradução. Ela está em várias frases, várias palavras, ela está na fase de assimilação já. Só que está aqui ainda. Ela ainda não pulou do assimilação para a compreensão instantânea. E esse pulo aqui, ó, ele se dá por várias repetições, por ver a frase várias vezes em contextos diferentes. Aí você pode falar que, sei lá, aqui você precisa ver 3 vezes, aqui você precisa ver 3. E para ficar instantâneo, você tem que ver a mesma palavra, a mesma estrutura em 10 contextos diferentes. Ou mais ainda. O problema é que são... Problema não, né? A língua é assim. Na verdade, não é um problema, é uma riqueza. A língua é muito rica de estruturas e palavras. São muitas palavras e muitas estruturas. Então, você tem um longo trabalho de 3 etapas em todas as palavras. Quando você... Toda a língua, né? Quando você chegar nesse nível extremamente alto de compreensão instantânea em tudo, você vai parar de traduzir mentalmente e, com tudo muito fixado na sua cabeça, leitura é muito bom para fazer isso, tá? A leitura é essencial para fazer isso. Quando você chegar nesse momento, a fala vai ser muito mais natural. Falar vai ser muito mais fácil, com tudo fixado e muito rápido na sua cabeça. Se você ainda está na etapa de assimilação, última coisa que eu vou falar. Se você está assimilando ainda o que você lê, eu sempre falo para a pessoa testar isso quando ela abre um livro. Ela abre um livro, cada frase tem uma velocidade na cabeça dela. Tá? Tem frase que ela passa rápido, o olho, entendeu já. Já está na compreensão instantânea. Tem frase que ela entendeu, mas não está igual ao português ainda. Tipo assim, ela entendeu a frase, só que ela precisa de um pouquinho de tempo ali para assimilar. Inclusive, numa série, a série já vai embora. Se você ficar assimilando, a série só aceita a compreensão instantânea. Uma série com legenda em inglês, só compreensão instantânea. Tudo que você demora para assimilar ou para traduzir, você boia na série, não pega. Entendeu? Mas voltando pro livro, tem frases que você ainda traduz na sua cabeça. Entendeu? Então, quando chegar um momento em que você abre um livro e tudo é compreensão instantânea, falar vai ser muito mais fácil. Por isso que o caminho da fala, gente, é o input. O input, traduzir, assimilar, compreender na hora. É entender mensagens, ok? É entender mensagens. Esse é o caminho da fluência. Esse é o caminho para você do output. O caminho do output, que é falar e escrever, é ler e ouvir. Tá bom? É isso. Acabei até falando mais coisas da metodologia, mas ficou muito bom. E acho que deu para ligar bastante. E é isso, gente. Até a próxima, então. Se inscreve no canal, dá o like no vídeo se eu te ajudei. E até a próxima. Tchau!